Olá pessoal, aqui é o Caio José e mais uma vez presente aqui no canal do René Monterrey. A gente vai desenvolver uma conversa super bacana a respeito desse tema tão instigante e que de alguma forma sempre foi parte da curiosidade na cultura popular, né? Um assunto intrigante que diz respeito às filosofias, às religiões, que diz respeito à busca do ser humano como um todo, né? E nós hoje estamos com o intento de trazer, através de uma linguagem simples, a desmistificação desse tema, desse assunto, a desmitificação também. E não esquecendo, eu estou aqui representando o projeto Folhas Soltas, que é um projeto de cultura e de sistemas de aprendizagem. E sigam no Instagram, @folhasoltas, e meu amigo René Monterrey, colaborador, inclusive, do projeto Folhas Soltas. Ele também é terapeuta holístico, e caso alguém tenha interesse em conversar, em conhecer melhor o trabalho dele, ele irá disponibilizar os seus contatos no final desse vídeo. Pós-morte, pós-mortem, por onde começar esse assunto? É um assunto de amplitude assim incrível, e eu diria que para a gente começar a explorar esse tema, para compreender um pouquinho da morte, a gente precisa compreender alguns aspectos estruturantes da vida. Tem uma colocação do apóstolo Paulo, que ele fala que uma das mais terríveis mentiras já contadas é a mentira sobre a morte. Frase essa que, bem mais adiante, foi corroborada pelo polígrafo espanhol Mário Roso de Luna em seu livro El Libro que Mata la Muerte, o livro que mata a morte. E nesse livro ele explora, através da lógica, todas as nuances a respeito desse tema, como a morte foi entendida ao longo das culturas, das tradições, das religiões, das filosofias, e através da lógica, das analogias, de todas as naturezas comparativas, ele acaba dissecando esse assunto e tirando da morte essa concepção descabida que ela tem de que um tempo que se finda, né? Então a morte ela não diz respeito a um período que se finda, né? A algo que chega ao fim. A gente sabe que o universo, tá? Que se revela para a gente através da natureza em seu aspecto visível e invisível, a gente sabe que todo esse organismo é um organismo vivo. Sendo assim, não há lugar para a morte nessa concepção de encerramento. A gente poderia dizer que a morte é a transição da consciência de um estado vital para outro. Para que essa consciência possa transitar entre um estado vital para outro, ela precisa morrer, no sentido simbólico, morrer para aqueles padrões anteriores, para então ela ser aceita, assimilada por essa nova condição de vitalidade. Então, quando a gente nasce, a gente morre, a consciência acaba vivendo uma espécie de morte para os mundos mais sutis da alma e do espírito. E quando a gente nasce, cresce, se desenvolve e morre, né? Aí essa consciência estaria retornando à sua origem para poder dar a dinâmica do ciclo. Essas são algumas palavras introdutórias. René, alguma colaboração para a gente prosseguir? É interessante. A morte
tá? Eu não tenho pressa nenhuma de experimentar, de constatar nada, né? Mas a morte é a grande mola propulsora das nossas questões mentais, filosóficas, evolutivas. Uma vez que tudo começa lá atrás, quando o homem não se conforma com essa ideia. Acho que dos reinos da natureza, o ser humano é o único que não se conforma com isso e questiona a morte e procura, de certo modo, a imortalidade, ou tentar quebrar, né? Tentar quebrar essa cadeia. Né? Essa questão do inconformismo faz o homem questionar Deus, faz o homem questionar a vida, o porquê estamos aqui, o qual o sentido de tudo isso. Então, o desejo de imortalidade, o desejo de perpetuar coisas, seja através de filhos, seja através de obras, seja através da arte, né? A gente percebe que a morte ela é a grande propulsora do nosso processo evolutivo aqui no planeta. A figura da morte ela é bastante interessante, a gente pode associá-la ao arcano 13, o arcano 13 que na verdade simboliza a grande mãe, o plano netuniano, o Akasha, que seria a origem de tudo e o final de tudo. E também a gente pode associar, astrologicamente falando, a casa 8 do nosso mapa, que possui a regência plutônica, sendo que Plutão é o senhor da morte, o senhor dos infernos, aquele que nos obriga a mergulhar dentro das profundezas de cada um de nós, para que a gente possa se elaborar e depois possa ressurgir. Então, a morte ela tem esses dois sentidos. Ela tem o sentido de algo que trazer no sentido netuniano, né? Trazer alguma coisa que estava no outro plano, objetivar essa coisa e, de um outro modo, provocar uma reestruturação para que, como o Caio disse, chegar no momento em que aquilo que deve ser deixado para trás, que deve ser abandonado, isso aconteça para que o processo de vida continue. Isso tanto assim no sentido físico, no sentido material, mas também no sentido da evolução da mente humana. A morte ela é uma. Se a gente for pensar, se não existisse a morte, então as pessoas ficam procurando, imaginando lugares onde a vida seria eterna, etc. Mas se realmente a gente vivesse nessas condições, não haveria evolução. Essa Uhum. questão do tempo, o tempo que se esgota, o tempo que é imprevisível, o tempo que é repentino, o tempo que é curto demais, tudo isso, na verdade, acaba sendo o combustível para o nosso crescimento. Né? E a questão da morte agora ela está muito em voga, né? Nesse momento que a gente está passando, as pessoas estão questionando bastante isso. Então, é isso aí. Agora é só aquecimento, né? Tem uma Vamos coisa lá. interessante. Tem uma coisa interessante que parece que ao longo da história, algumas instituições ou algumas culturas, a forma como significaram o conceito de morte parece ter uma causa muito semelhante à maneira como também significaram o conceito de inferno. Quando significam, né, o conceito de inferno no sentido de um ambiente terrível ao qual você de alguma forma tem que temer, né, se afastar, tomar cuidado para não cair naquela realidade trevosa, a gente entende e entendeu ao longo da história que isso foi uma estratégia de anestesiar as pessoas em relação às suas próprias obscuridades. E a morte, em última instância, ela no imaginário representa a trevas no sentido do desconhecido, que acaba sendo a origem de todos os medos. A gente fala, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de lagartixa, eu tenho medo de avião, tenho medo... As mais variadas gamas pelas quais o medo se apresenta para nós,
elas têm uma raiz, uma matriz única, que é o medo da morte ou do desconhecido, que é do abandono desses padrões que configuram essa realidade ao qual você está atrelado emocionalmente e mentalmente. Então parece que essa significação da morte, né, de nos manter com medo da morte, né, é uma coisa que de certa forma acaba nos aprisionando em muitas coisas. Não é por aí? É o modo de domínio, né? É um É o modo de modo de domínio, domínio, né? exatamente. E Né? a gente falando em termos de estrutura cerebral, a morte é uma das primeiras impressões que a gente recebe. Então, ela tem um poder muito grande na nossa formação. Tá? Você imagina a criança está lá no útero materno, ela está quentinha, protegida, ela está alimentada, né, naquele universo aquático dela, né, que a gente associa ao Netuno, né? Depois, de repente, uma hora, de repente aquilo tudo termina. Aquilo tudo termina, ela vai experimentar a dor, ela vai experimentar o processo de nascimento é doloroso, ela vai experimentar o medo, vai experimentar a dor, a luta pela sobrevivência, o próprio processo imprime naquela criança a ideia de morte. Tá, no nosso mapa a gente vê isso no Plutão do nosso mapa, né? Então, o que acontece? Essa impressão plutônica, ela é tão marcante que é muito interessante porque, ao mesmo tempo que ela nos marca, ela é algo que a gente persegue a vida toda. Essa é a relação Quiron-Plutão, Isso, relacionada com o nascimento, Isso, né? porque o Kiron ele vai surgir uma ferida, vai surgir essa primeira impressão, vai causar uma dor, vai causar uma ferida. E a gente. Relativa à dor do nascimento, à dor Isso! do parto E também. toda vez que a gente entra em contato com essa ferida, a gente vai correr para onde está o Plutão no nosso mapa, né? Como se a gente sentisse necessidade de reviver aquele parto para renascer novamente. Tá? Então, é interessante essas questões. A morte ela acabou tendo um peso pelas tradições muito grande, né? Aquela coisa sinistra, aquela coisa pesada. Os ritos ligados à morte são os ritos terríveis, exceto no budismo, vale a pena a gente comentar mais tarde. Os ritos são terríveis, as questões, os requiems, as missas fúnebres, né? Tudo isso fortalecendo na gente essa visão de algo tenebroso. É como se fosse o castigo do qual ninguém pode fugir, né? Associa a morte à ira divina, é tudo aquilo que Ao amedronta. Isso, castigo. é o castigo, né? A questão plutônica mesmo, né? A face, né? As caveiras, aquele lugar de escuridão, etc., né? E é inteiramente é importante a gente perceber, como o Caio disse, né? A cultura nos arrasta a isso de tal maneira, isso daí, uma vez que a gente já traz essa impressão do momento de nascer, ela é muito forte na gente, a gente acredita naquilo que a Sim. cultura externa nos traz, né? Então a gente mecanicamente ou instintivamente acaba ficando preso a esse tipo de coisa. Então a gente tem uma força endógena, né, biológica, que nos induz a temer esse desconhecido já como um trauma do próprio nascimento, né? A temer a representatividade dessa dor. E a gente também tem uma influência exógena que vem da própria cultura, que é o que até hoje já se imaginou e já se teorizou, se pensou a respeito da morte. Então a soma dessa influência interna com essa externa gera esse cenário de relacionamento com a morte que hoje a gente tem, que é literalmente baseado na ignorância, a ignorância no sentido do desconhecimento do processo, né, para nos lançar nesse ciclo vicioso
de medos e de um sistema que acaba criando ali, vamos dizer, bolsões de realidade onde a consciência ela não consegue enxergar fora, né? Imagina só, Renê, se o universo, tá, orgânico e inorgânico, visível e invisível, é um organismo vivo, ou universos, até mesmo no plural, se a gente preferir, né? Se tudo isso é um organismo vivo, porque envolve a atividade, envolve movimento, envolve transformação, envolve evolução, tudo isso caracteriza o estado de vitalidade do universo. Aonde teria lugar para a morte? No sentido de ser um encerramento, um fim. Então, no universo, na manifestação existencial, não há lugar para a morte nesse sentido, né? O que existe no universo, e o universo e a natureza, como sua expressão material, é inclusive muito pedagógica no sentido de nos apontar os inúmeros caminhos, as inúmeras nuances de vida, né, que se explicitam para a gente, tanto fisicamente, através da variedade da natureza, como subjetivamente, através da variedade das relações entre as coisas, entre os seres, né? Então, o que a vida nos mostra são caminhos das quais a maioria nós desconhecemos. Agora, a morte, nesse sentido engessado e, e de amedrontar aqueles que, de alguma forma, né, desconhecem esse processo, não faz parte da mensagem que a morte, de alguma forma, nos traz na sua pedagogia intrínseca. É interessante, porque assim, uma parte, né, na parte física, a gente vai dizer assim, bom, vai havendo uma desagregação, vai ocorrer uma desagregação do organismo, mas o que é mineral vai para o mineral, o que é vegetal vai para o vegetal, o que é animal vai para o animal, o sólido para o sólido, líquido, gasoso. Só que ele vai para os outros reinos carregando a experiência que ele teve. Claro. Né? Então, isso daí, o que, que acontece? Né? Então, o próprio processo de desagregação de um corpo, ele está alimentando biologicamente uma cadeia, mas ele está alimentando também outros planos a partir da experiência que aquele corpo viveu. Né? E dentro do resíduo Sim, denso. a, Né? a experiência que fica incutida naquele átomo é levada para os reinos, né? Ela é Isso. devolvida para os reinos na medida em que esse átomo também vive o seu processo de Isso. dissolução no meio. Né, devolvida acrescida, né? Você teve Acrescida. né? Você teve um momento de nascimento onde recebeu aquele corpo e depois no final de tudo essa experiência chamada existência ou chamada vida que cada um teve, ela é devolvida acrescida. Por um outro lado, a gente pega a gente vê tudo aquilo que a gente consegue aprender, que a gente consegue assimilar, também vai ser direcionado para outros planos. O que é mente vem da mente, o que é da emoção vem da emoção, o que é da, né? Um plano não gera o outro, né? Sim, Cada plano ele gera o seu semelhante e tudo há uma volta. interdependência no processo de manifestação, ele parece separado, né? Mas no processo de recolhimento, tudo vai voltando à sua Isso, origem. né? Levando Isso a experiência, né? levando a Então experiência. você fala assim, né? Por exemplo, ó, você vive alguns anos, quem vive mais vai percebendo isso, né? O corpo físico ele vai tendo lá os seus processos de desgaste, mas por outro lado, se a gente cuida, desde que a gente cuida disso, o nosso processo mental, nosso processo emocional, nosso processo espiritual, ele vai sendo lapidado durante esse caminho. Então, assim, existe no final, você sente assim, ó, conforme algo vai decrescendo num sentido, uma outra coisa vai ascensionando no Sim, outro, né? E você fala assim, bom,
qual que seria o sentido da mente, do espiritual, do emocional, ele atingir o máximo que ele consegue numa existência para depois ele se dissolver. Né? A Sim, natureza é econômica, a natureza ela não fica jogando coisa fora assim à toa. não Né? desperdiça Ela não nada. desperdiça, né? Tudo é aproveitado. Então, com certeza, tudo que a gente realiza é reaproveitado. Né? A questão é descobrir como que isso Sim, acontece, né? pra gente, Em relação a esse plano denso que você comentou, né? A grande dificuldade que talvez a gente associe a morte a um momento muito difícil essas crenças, essa questão coletiva, ela cria uma espécie de egrégora em relação à morte, que forma uma espécie de casca muito densa. Aqui sim, na hora em que ocorre o desprendimento da pessoa, por momento, né? Por momento da morte, né? Na hora que ocorre esse desprendimento, assim, existe ela tem que meio que romper essa casca para depois passar para o outro plano, para os planos mais sutis. Então é como se sim, fosse novamente um processo é um nascimento ao contrário. Tem que sim, apertar, tem que estreitar, tem que espremer, romper tudo aqueles obstáculos iniciais para depois passar para o plano seguinte. Isso é muito visível, tá? Mas é interessante que a gente compreenda, então, todas as mortes, seja a morte física, seja a morte dos nossos momentos da vida, as nossas iniciações, nossos crescimentos espirituais, sempre vai haver uma barreira para ser quebrada, para ser transposta, que essa barreira é composta pelos próprios pensamentos densos, pelos próprios preconceitos, pelas próprias criações coletivas, que já não cabem mais naquele momento, mas que elas estão lá, de certo modo, impossibilitando que a gente imediatamente possa passar de um estado de consciência para outro. sim. A gente está abordando o conceito morte em termos gerais para criar então uma ambiência para o tema ser apresentado, Isso, isso. né, para o pessoal. E agora eu acho que a gente pode começar a explorar algumas minuciosidades do processo da morte para o pessoal mergulhar nesse mecanismo tão rico, tão bonito e tão lógico, tão orgânico, né, tão interdependente que é esse processo. E para a gente compreender o processo da morte ou da pós-morte, né, o que acontece depois que o veículo físico desvanece vitalmente, a gente precisa compreender como que se estrutura esse organismo físico enquanto organismo vivo nos moldes da biologia. Então, temos o... Nós sabemos que o universo ele é uno em essência, trino em manifestação, cétuplo em evolução, fazendo os algarismos 1, 3 e 7, né, refletirem na palavra lei com todas as maiúsculas, as letras maiúsculas, representando então a atividade da lei divina. Né? Uno em essência, trino em manifestação, porque sempre é necessário o positivo, o negativo e o neutro para que a dinâmica ocorra. É sempre necessário uma polaridade para que uma terceira coisa se sintetize, né? A tese, a antítese e a síntese. E após essa manifestação do ternário, então gera todo aquele espectro setenário que é o ambiente da evolução. Tudo que evolui na natureza evolui em escala setenária, a começar pelas estruturas biológicas que habitam essa natureza. Então, a nossa estrutura humana ela é dividida em 7 corpos interdependentes. Então, do mais denso para o mais sutil, vamos lá. Então, nós temos o átomo,
que se organiza através das forças de adesão, coesão, repulsão, atração, ele se organiza em moléculas, que se configura em células, que se entrelaçam formando tecidos, que se revestem formando órgãos, e um sistema de órgãos traduz, então, um organismo, que é a nossa concepção primária de corpo, né? O corpo físico. É o organismo biológico, o sistema orgânico. Tudo que é analisado de forma isolada na natureza não pode ser completamente independente ou completamente sustentável. O que dá sustentabilidade para o universo é exatamente a relação que existe entre os componentes, né, que configuram a realidade universal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o corpo físico, analisado isoladamente, ele não consegue extrair energia de si mesmo para ele ativar seu próprio metabolismo, né? Há uma troca energética entre os demais corpos aos quais a ele está diretamente relacionado, e é isso que permite a vitalização das células. A gente, quando estuda, né, a biologia ou até mesmo a fisiologia, a gente entende que porque precisa de oxigênio para poder dar vida para a célula. Não, o oxigênio ele tira a vida da célula, ele oxida a célula. Né? É devido ao oxigênio que a célula está propensa ao envelhecimento. Né? O que dá a vida para a célula é o prana, é a unidade vital. E o que é esse prana? Né? Daqui a pouco a gente vai conversar especificamente sobre o prana. Mas então a gente tem o corpo físico, e o corpo físico, em suas camadas superiores, né, que hoje em dia é muito comum a gente trabalhar a questão da homeopatia, a acupuntura, tudo isso vai agir em nossa estrutura através dos nadis, que são ductos etéricos que acabam perpassando por todas as células, levando esse prana, então, para vitalizar essas células. Na acupuntura são os meridianos, né? Na cultura hindu e parte do Oriente são os nadis, que agora eu não me lembro o número preciso, mas são microtúbulos etéricos. Então nós temos o corpo físico, o corpo vital, que também é conhecido como duplo etérico, tá? Nós temos o corpo emocional, que são todas as nossas aspirações emocionais, as emoções que nutrimos, as nossas inclinações emotivas, os sentimentos são parte também do corpo emocional, né? Acima do corpo emocional, nós temos o corpo mental. E o mental ele tem uma face inferior, que é o mental concreto, objetivo, cartesiano, comparativo, né, que acumula, que tem relação direta com a memória, com os conhecimentos que a gente obtém ao longo da vida, conhecimentos objetivos, lógico. O aspecto superior da mente é o mental abstrato, a capacidade de percepção subjetiva, de associação de elementos que caminham entre a forma e a não forma, a percepção abstrata, a concepção subjetiva da cultura. Então, tudo isso está relacionado ao mental abstrato. Depois nós temos o corpo mental intuitivo, a gente vai inclusive aprofundar mais adiante na questão do que seria, e o corpo espiritual, monádico ou divino, né, que é a fonte da onde emana todos os demais corpos. A gente poderia dizer que o corpo físico, orgânico, ele é o corpo espiritual adensado para poder trazer essa potencialidade espiritual, a possibilidade de experienciar esse plano físico. E na medida em que esse espírito
tá? Experiencia o mundo físico através desse veículo físico orgânico, ele também leva as experiências obtidas para o mundo espiritual. O processo de pós-mortem, né, assim como o nascimento ele acontece em etapas, tem a etapa do feto, tem as etapas de desenvolvimento do bebê, né? Na medida em que o mundo físico vai sendo apresentado para aquele nascituro, o processo de pós-morte, ele também ocorre em etapas. E são etapas bem gradativas, cujo tempo varia muito com o estado de consciência desses seres que estão desencarnando. Quanto mais conscientes, mais esse processo é fluido e rápido. Quanto menos conscientes desse processo, mais lento, gradativo e parece até uma realidade congelada. Desses 7 corpos que eu falei, tá, o físico, vital, emocional, mental concreto, formando um quaternário inferior, e o mental abstrato, intuicional ou búdico e espiritual ou átmico, forma uma tríade superior. Tá, a casinha, o telhado e as paredes, né? O ser humano integralmente ele é um ser cétuplo em evolução. Na medida em que a gente morre, ou seja, eu não estou falando da morte encefálica, não, porque é muito comum hoje, né? O cérebro comum não. Na realidade, dentro dos padrões da legalidade, quando a pessoa, o cérebro para de funcionar, ocorre a morte encefálica e pela lei ali é dada a morte do indivíduo. Porém, em muitos casos, o coração continua batendo, né? Então, alguma consciência ainda palpita naquele ser. Quando o coração para de bater, aí entra a questão dos átomos permanentes. Então, o corpo físico, tá? Ele tem um átomo permanente que recruta todos os demais átomos, dando essa forma que a gente estabelece como um organismo. O corpo emocional ele tem um átomo permanente que é revestido de todas as formas psíquicas e emocionais, formando o nosso corpo emocional, a parte inferior do astral, né? E a nossa mente, tá? Ela também tem um átomo permanente. O que é esse átomo permanente? É como se fosse uma célula máter de cada um desses planos que é imperecível à morte. É um backup, exatamente. Então, tudo que evoluiu no aparato físico fica impresso atomicamente nesse átomo permanente físico. E esse átomo permanente físico, né, no processo de morte, após um tempo, ele, através do caminho de Sushumna, tá? Que é um ducto etérico, a gente sabe que tem Ida, Pingala e Sushumna, né? Os caminhos pela qual o prana passa através da coluna, e o central que é Sushumna. O Sushumna ele absorve esse átomo permanente físico, e todos esses átomos permanentes físicos recolhidos, eles vão ficar em estado latente e, de certa forma, dormentes no corpo causal. O corpo causal, que é um campo que existe aqui entre o laríngeo e o centro frontal, tá? Esse corpo causal é uma cápsula de consciência que se constrói ao longo da vida, porque as experiências que o corpo vai colhendo, ela leva para o átomo permanente e no final do processo o átomo permanente é sugado para o corpo causal. As experiências emocionais que a gente tem são impressas no átomo permanente. O átomo permanente no processo de pós-morte, depois de um determinado período, que a gente inclusive vai aprofundar, também vai para o corpo causal. Tudo que a gente pensou, arquitetou, projetou, planejou, tudo isso, tá? As experiências contidas nessas ações mentais ficam impressas no átomo permanente mental, que vai compor também a realidade latente e dormente do corpo causal.
né? Então, quando a gente morre, da mesma forma como o corpo é devolvido gradativamente para a Terra no seu sistema de putrefação, né? Os demais corpos também vão sendo devolvidos para os seus planos respectivos. Os átomos não permanentes vão sendo devolvidos, enquanto o átomo permanente é preservado e recolhido nesse campo, nessa cápsula de consciência formada por essas experiências obtidas ao longo da vida. Não é, Enio? É, por aí. Né? É interessante, né? O Caio vem com a parte mais teórica, eu estou com a mais prática, né? Vamos complementando. É, assim já praticamente aí 90 ou mais de 90% das pessoas que estavam aqui quando eu cheguei já não estão mais, né? Então eu adquiri, infelizmente ou felizmente, será uma visão mais prática a esse respeito, né? Visão essa que é a que eu busco. Isso, é. Né? O que acontece, tá? Essa transferência dos átomos, ela é, ela é uma coisa bastante bonita até, né? Existe beleza em tudo, né? Bonita de se observar, porque a gente tem os nossos corpos, a gente tem os nossos chakras, né? Então, no momento em que ocorre já os últimos instantes da vida física, o momento da transição, a gente duas coisas acontecem, duas coisas bem interessantes, né? Os chakras eles vão se fechando como se fossem flores que vão murchando. Tá? Então, à medida que esses chakras vão se fechando, eu acredito que aí essas células, né? Essas células vão fazendo a transferência. Tá? Sim. Então, durante o processo de morte, vai ocorrendo um fechamento dos chakras, né? E o último que se fecha é o umbilical. É como se fosse, forma-se uma espécie de um reloginho, um reloginho rocheado em torno do umbigo, que ele vai cercando, 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 cercando. Na hora que ele fecha, ocorre o desprendimento da pessoa. É como se houvesse aquela questão umbilical, aquele cordão que nos corta, né? Que a gente perde quando nasce para esse mundo, é como se houvesse um outro cordão que também é cortado no momento em Que que a a gente gente morre. que a gente morre, que a gente faz a transição para outro plano, né? É como se fosse assim, a última coisa que deixa o osso é o ego, né? O ego inferior. O ego inferior ele reluta o tempo todo para manter aquilo, né? Talvez a questão aí entram as partes instintivas, instinto de sobrevivência, mas como o Caio disse, a gente percebe nitidamente que o processo de morte do lado de cá ele ocorre em fases, né? E do lado de lá deve ser a mesma coisa, né? A gente percebe que momentos antes é como se a pessoa ela deixasse de ser ela mesma, ela vai perdendo aquele brilho, aquelas questões espirituais, elas vão sendo perdidas durante o processo, e no final mesmo o que fica agonizando é o físico. E aí o físico ele vai ter lá o processo dele e tudo, né? Mas é interessante a gente entender que, ao que tudo indica, o lado espiritual, o lado mental, não participa desse processo. Quando ocorre esse processo esses últimos momentos do físico, a parte trata-se de um processo apenas biológico, e Sim. aquela parte que está associada a reconhecimento, a aquisição de experiências, etc., ela já não participa mais. Tá? Do mesmo modo que a gente, no nascimento, então, alguns grupos, né, por exemplo, os Rosa Cruzes
Ou a própria astrologia, ela vai considerar o nascimento do ser a partir do momento em que ele inspirou pela primeira vez. Né? Então, o que ocorre é que, assim, é como alguns reencarnacionistas dizem que é naquele momento da inspiração que a alma vem para o corpo, para começar a Uhum. experiência dela, né? Sim. Então, essa alma, ou seja, ela não participa. Essa alma, essa tríade superior, essa parte divina, ela não participa também do processo de nascimento. Ela vai participar, né? O processo de nascimento vai deixar resquícios no nosso cérebro, aquelas coisas todas, né? Por questões instintivas, mas o espiritual ele vai ocupar o seu posto após o nascimento. E na questão da morte é a mesma coisa, ele se retira antes do processo de morte, sendo que, uma vez que já não existem mais experiências para serem assimiladas nesse sentido, ele não tem razão de ser. A tríade superior, o eu superior, o espírito, ele precisa da ambiência mínima, de mínimas condições favoráveis para ele se ancorar a essa realidade imensa, Isso. né? E para ir embora a mesma coisa. Para embora. E para ir embora a mesma coisa. Faltou essa ambiência e ele se Isso, retira. isso, faltou essa ambiência, o que que acontece, né? Faltou essa ambiência, ele não vai, ele não se desprende. Tá? Assim, então, por exemplo, quanto mais pessoas tiverem à nossa volta, mantendo aquele egrégora negativo, alimentando aquelas ideias todas de morte, etc., mais difícil é essa casca que precisa ser rompida para que Uhum. haja a transposição dos planos. Né? Sim. Então, precisa ter ambiência, precisaria ter. Eu acho bonito esse parto que existe agora, em que a criança é colocada em silêncio junto com a mãe, né? Depois só é que vai cortar o cordão umbilical, né? Aquele momento de silêncio entre a mãe e o filho, aquele calor, aquela questão toda, para que ela consiga nascer de forma menos traumática do que a gente nasceu, né? Sim, Né? claro. E para a morte é a mesma coisa, né? Então, quanto mais uma ambiência tranquila, bons pensamentos, né? E tudo envolvido, tudo a gente ter essa preocupação, né? Isso vai fazer com que a transição dessa pessoa seja tranquila, porque não tem aquela questão dos apegos segurando ela, né? Sim, Os apegos instintivos, que é sim. uma coisa muito difícil. Então, compreender a morte, antes de tudo, é essencial para a gente poder promover uma morte com qualidade, uma Sim, morte sim. harmônica, serena, fluida, né? Para diminuir, porque a morte, assim como o nascimento, já é um processo É um difícil, trauma, né? principalmente para quem vive, É, né? Então, o pessoal do entorno precisa ter o mínimo do conhecimento desse processo para poder gerar uma ambiência agradável para que essa transição ocorra da forma mais sucinta possível. é. Que uma coisa é fato, né? A gente, assim, tudo que se diz a respeito de morte é especulação, né? Nós também estamos, né? Mas a gente está procurando ser o mais lógico possível dentro daquilo que a gente conhece. Sim, Uma coisa é fato, a última impressão é a que fica. Então, principalmente, né, o último, a gente está falando em ego, né? O último sentimento, o último pensamento, é exatamente aquilo que fica registrado, e aos budistas dizem, o que tudo indica, é o plano para onde essa parte mais densa vai ser transferida. sim. Né? Então, por exemplo, se os últimos pensamentos são pensamentos de dor, de apego, etc., né? Então, esse sentimento vai ficar impregnado nesse veículo, né? Ao passo que se você tem sentimentos elevados de paz, de calma e etc., aí esse veículo seria deslocado para algum outro lugar. Né? O sentido das palavras de passe, que vai fazer com que a pessoa naquele momento ela se lembre de coisas elevadas.
É extremamente importante isso, né? A extrema unção, né? Onde a pessoa vai o padre lá, é extremamente importante nesse momento que a pessoa ela tenha ligação com as suas crenças, os seus valores espirituais mais elevados, para que ela realmente ela possa vivenciar aquilo. Tem um outro lado nessa história, que hoje, inclusive, é comum. Isso, compreender o processo de morte, para tornar o processo de morte, tanto de si mesmo quanto do outro, um processo mais harmonioso, não quer dizer que você vai evitar, né, a tristeza ou o sofrimento Isso, natural isso. da perda dos seus entes queridos, né? Porque às vezes a gente tem uma compreensão intelectual fria sobre o processo e acha que pode evitar de sentir as dores naturais, né, da despedida de um ente querido. E você acaba simulando articulando ali vamos dizer assim, uma auto armadilha Isso, um mental para amortecedor. Um amortecedor exatamente para não entrar em contato com aquilo, né? para evitar o sofrimento, né? Mas aquilo acaba cobrando mais tarde. Então, compreender a morte e tornar o ambiente da morte favorável para todos, tá, harmônico para todos, não quer dizer que a pessoa vai se tornar insensível à morte. É claro que é dolorido, né? Mas a desarmonia não está no sentimento da dor, não está no sentimento da saudade, não está no sentimento da despedida, né? A desarmonia está na não aceitação desse processo. É. Como se você estivesse relutando, como se fosse possível reverter aquele quadro, porque naquele momento você não consegue enfrentar os teus seres emocionais e mentais que estavam atrelados à existência daquele ser. Tá? Então, a gente é uma linha tênue que a gente não pode confundir. Tá? Compreender a morte não é sinônimo de se tornar insensível perante a morte. Isso, né? Exatamente isso, né? O, aí volta aquela questão, né? O processo, quanto mais apegos houver na questão instintiva, etc., né? Questão emocional, instintiva, etc., mais difícil, mais demorado vai ser esse processo de transição. Né? Então, tanto pode ser por parte da pessoa que está indo embora, como pode ser por parte daqueles, né, que vão na estação se despedir, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que tomar bastante cuidado. É. Essa questão da morte, uma vez eu fui num templo budista e na época de agosto eles têm o ritual deles de finados. E eu vi, assim, eu achei super interessante que depois do ritual, depois da cerimônia deles, tem uma festa. Tem uma festa com música, com comida. E aí o sacerdote deles, né, que eu não sei o nome, que estava conduzindo a cerimônia, ele contou a seguinte história. Ele falou que tinha um discípulo dele que tinha uma mãe muito boa e que a mãe dele morreu. Então ele pediu a permissão para o Buda para que ele fosse ver onde que a mãe estava. E aí o Buda permitiu que ele fosse ver onde a mãe estava. E no budismo são vários planos, né? Não sei se são 9, são 13, né? E ele foi ver a mãe e a mãe estava no plano mais pesado, mais difícil de todos. E aí ele disse assim, poxa, mas como a minha mãe sendo tão boa, ela está naquele plano tão denso. Aí o Buda falou para ele assim, olha, porque ninguém pode ser feliz sabendo que deixou para trás alguém que está sofrendo por ele. Né? Então, faça uma festa, etc. E a partir do momento que ele fez a festa, ele foi ver a mãe dele novamente, e aí a mãe dele estava
no mais elevado dos paraísos. Sim, Né? simbolismo muito bonito, É né? muito O bonito isso, exercício do né? desapego. Porque a questão do desapego é fundamental, né? É, Fundamental que haja esse desapego, né? Assim, porque esse desapego ele é bom para a gente. Volto a dizer, essa muito bem colocado, não quer dizer insensibilidade de modo algum, claro, tá? Mas é assim, é um ato de amor, é um ato de amor que a gente tem e de respeito que a gente tem para aquela pessoa que está que caminhando e que está seguindo sua isso, caminhada. está caminhando pelo caminho que todo mundo vai ter que seguir, né? Então, o programa passado você falou assim que a Garta seria alguma coisa que todo mundo teria que mais cedo ou mais tarde Lidar, lidar, né? Então, acho que essa questão da morte é um pouquinho antes até, né? Essa questão da morte, para que a gente possa entender o que é tudo isso, né? Então, essa questão porque a morte ela é a de quem fica e a morte é de quem vai também, né? Em sim, níveis diferentes, mas é importante que a conscientização desse processo ela ocorra tanto se a pessoa que vai ela não tem condições, né? Ou não tem busca espiritual, não tem questionamentos, não tem nada nesse sentido, né? Quem fica, quem fica deve respeitar isso, né? E fazer com que essa transição seja o mais tranquila possível, manter a ambiência e assim por diante, como se fosse aquela criancinha que precisa ficar aconchegada no momento que nasce. O meu amigo, o meu amigo Calabres dizia, e eu já vi isso também, não sei se é via de regra, que no momento da morte as pessoas elas se encolhem e elas voltam, muitas delas voltam para a posição fetal, tá? Então, e que muitas delas também no momento da morte chegam a chamar a mãe. É interessante isso, né? A grande mãe universal, aquele plano de Netuno, da onde a gente vem através da nossa mãe física. E na hora da morte, a gente vai fazer o processo inverso, a gente vai se encolhendo, voltando a ser criança novamente, e depois chama a mãe e mergulha novamente naquele plano. O mesmo sim. plano de onde veio, né? E fisicamente repetindo teoricamente os mesmos gestos, né? Porque conforme vai desprendendo os corpos, o que vai sobrando vai ficando, em termos de circuitos neurais, vão ficando os circuitos mais densos, mais sutis são os primeiros a se desprender, e os mais Uhum. densos são aqueles Vão que ficam. resistindo. Isso, e conforme, os mais densos eles são formados na infância. É o feto, é a criança, né, aquele momento todo, né? Então vai tendo um retrocesso nesse sentido e essas etapas elas vão sendo recapituladas novamente, né? Sim. Agora, hein, super é, é bonito isso, é Uma duro, mas é bonito, lindo, né? lindo. Uma pergunta que surge na cabeça de todo mundo quando a gente fala de pós-morte é para onde vai, né? Para onde vai quando morre? É muito interessante como se essas realidades elas fossem independentes, né? Agora eu tô aqui, aí eu morro, eu vou para lá, aí morro de novo, vou para cá. Então, o que que acontece? A morte, ela registra o trânsito da consciência, do foco da consciência, de um plano para outro, seja do mais denso ao mais sutil, seja do mais sutil ao mais denso. Então, para onde que eu vou? Não é que eu vou, eu já estou no ambiente em que eu viverei na. Pode ver aí que eu vou falando. Eu já estou num ambiente em que eu Pronto. viverei. Um cachorro querendo pular. Então eu já estou no ambiente, né, hoje, vivo, a minha consciência, ela já de alguma forma transita no cenário que eu crio e que eu viverei no período de pós-mortem.
Então, é muito comum aquela imagem do céu católico, né? Repleto de montanhas e de seres celestiais tocando instrumentos. Isso. De, algum, de alguma forma, isso existe, porque isso é composto por um egrégora muito poderoso, vitalizado por milênios, né, de pessoas que têm uma imagem mental e emocional de que o céu é assim, e essa realidade existe na mansão de suas próprias almas. Isso. O egrégora Então, do céu, né? o egrégora do céu. É. Então, quando essa consciência, o corpo físico para de funcionar, né, e depois daquele estado letárgico, a consciência ela começa a acordar, ela vai de alguma forma acordar tanto na concepção de céu quanto na concepção de inferno que a pessoa já também tem, né, em si. Então, só que essas regiões celestiais, né, o céu dos católicos, ela também é uma realidade imagética e perecível, porque na medida em que essa consciência vai tomando conhecimento de que ela fez esse trânsito, ela vai deixando de ter a necessidade de continuar naquele plano Isso. e esse plano vai entrando em dissolução, fazendo com que ocorra uma segunda morte. Né? Então a gente pode dizer que a morte física, a gente entra num processo de sono com sonho. E que sonho é esse? O sonho é a realidade que a gente construiu enquanto vivia. Né? Na medida em que a gente começa a tomar consciência que a gente está sonhando, né, a gente acorda desse sonho, ou seja, esse sonho se desvanece gradativamente e a gente entra num processo de sono, mas agora sem sonhos, que é o sono espiritual. E o fato desse sono ser um sonho sem sonhos não quer dizer que ele seja um estado de inconsciência. Para muita gente, de fato, pode ser, né, um estado de dormência, letargia, mas para muitos não. Para muitos, esse estado sem sono pode, de alguma forma, ser vivido de forma semi-consciente, vamos dizer assim. Então, essa morte que vai ocorrendo de forma escalonada, cada um desses planos que vão sendo dissolvidos, desses planos vão sendo preservados aqueles, volto a repetir, a dizer, os átomos permanentes de cada um dos corpos, e aquelas vestes psíquicas que estavam no entorno desses átomos permanentes, que compunham aquele cenário que a pessoa habitava nesse período de pós-morte, eles vão sendo transformados em cascões. São entidades, né, que ficam perambulando por um período ainda nesse respectivo plano e gradativamente vai sendo dissolvido na mesma proporção em que o corpo físico também vai sendo dissolvido na Terra, lembrando que o tempo, né, a contagem do tempo é diferente nos planos. Tem uma passagem muito bonita em Eclesiastes que fala: e o corpo volta à terra, de onde é a origem, e o espírito volta a Deus que o deu. Né? E a gente poderia, inclusive, complementar. E o vital volta para o vital, e o emocional volta para o mundo emocional, o mental volta para o mental, e só fica mesmo o espírito que Deus o deu, que é o eixo central por onde percorre todas as experiências, né? É bastante interessante isso, né? Eu, na minha experiência, uma vez eu percebi, não dá para ser explícito aqui, né? A situação, né? Mas assim, uma vez eu percebi que havia um momento, existe um momento logo após a morte, onde realmente é preciso que haja uma conscientização do processo,
Porque acontece o seguinte, o cérebro, toda essa questão racional, essa questão cerebral, esse nosso modo de pensar, essa nossa visão personalística, isso desaparece com o cérebro. Então, é necessário que haja um momento de adaptação para essa nova condição. Assim como a criança ela tem um período de reaprendizado, também vai acontecer isso do outro lado em relação aos corpos mais sutis. Tá? E esse aprendizado ele pode ser mais longo ou menos longo, pode ser de vários modos. Aí vai depender da questão da consciência de cada um. Mas depois que passa esse processo, vai tendo as dissoluções, o que fica é um pontinho luminoso, de uma determinada cor vibrando ao som de um determinado acorde. Isso assim, foi uma coisa completamente inesperada, essa constatação. Porque, nossa, como, né? Um simples pontinho luminoso, uma vibração, né? De cor, de som, né? Pode conter a informação de toda aquela existência, e depois esse pontinho ele vai para algum lugar, lá para a mônada, né? E depois a hora que ele desce agregando novamente aqueles cascões, aqueles restos que ele foi deixando Formando os corpos. nos planos mais densos, ele vai deixando tudo aquilo e aí quando ele desce, ele recebe tudo aquilo de volta para ele continuar a evolução exatamente do ponto onde ele parou. Então, a gente poderia dizer que o processo de morte, ele é um processo de despir da consciência, na medida em que ela vai galgando os planos mais sutis, né? Essa consciência no estado monádico, lá na realidade espiritual, ela passa por um período de dormência, e quando ela acorda, ela não salta direto para o físico, ela precisa passar por esse caminho intermediário. Ela vai adensando, né? E ela vai reunindo átomos relativos à evolução dela. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente costuma ouvir que o mal, o desajuste, o contra-lei, todos esses valores, eles não sobem para a mônada, eles não sobem para o corpo causal, né? É como se para o corpo causal só as experiências evolutivas seriam então absorvidas para o corpo causal. Isso, é o que é denso, fica no denso, né? Mas ele serve de lastro, né? Mas essa questão da formação do lastro que eu queria comentar. Por quê? Porque essa unidade, tá, de consciência, essa mônada, ela tem em sua natureza latente uma demanda evolutiva. Quando aquela mônada se manifesta, ela sai reunindo dos planos os átomos relativos, formando as suas vestes psíquicas, até chegar no corpo físico, né? Aí esse corpo físico nasce, cresce, desenvolve, e nem todas as experiências que havia na natureza interior daquela mônada, né, são cumpridas, são realizadas. Então, o déficit dessas experiências, que elas de alguma forma são contabilizadas na formação desse lastro. Então, quando essa mônada se manifesta e vai formando essas vestes, esse déficit leva em consideração, criando ali tendências positivas e negativas que vão lançar essa mônada num cenário o mais propício possível para o desenvolvimento e a conclusão daquelas experiências que continha nessa demanda interior. Sim. Isso porque a gente fala assim, as pessoas nascem com o nome que querem, na família que escolhem, no meio geográfico que escolhem,
não é que quando ela está no céu, ela recebe uma lista e decide, né, configura ali como se fosse a Matrix, o universo que a tua consciência vai projetar. Não, a própria inteligência contida na mônada, tá? Que pode ser beirar a inconsciência ou a semiconsciência, vamos dizer assim, né? A própria inteligência contida ali que vai configurar esses cenários. Porque as regiões geográficas, as culturas, elas, se pudessem ser vistas de cima, elas também seriam como se fossem pontos luminosos, onde vibram valores. Então, aquela mônada, para se completar, para se realizar enquanto unidade divina em processo de manifestação e evolução, é naquele cenário, naquela determinada região, naquela determinada família, naquele determinado sobrenome que vai gerar um ambiente mais propício, mais fértil para realização dessas demandas interiores. E é assim que se configuram os cenários. É super interessante, é como se a gente construísse numa vida um estado, algo que no final só fica resolvido como estado vibratório, né? Ela resulta no estado vibratório, depois vai ser essa vibração, ela vai ser absorvida por um núcleo de vibração semelhante. Né? Então a escolha seria assim, na verdade a escolha você já faz praticamente na hora que você morre aqui, né? Visto que não existe evolução, né? Sempre bom lembrar, não existe evolução nos outros planos, né? Sim. Né? Ela vai tendo uma desagregação, etc, né? Então, a partir do momento, essa última vibração é aquela que vai te atrair para que você acabe nascendo aqui nesse ponto, né? Aí aquele mandamento que fala assim, o privilégio, o bom ou mal dos karmas das vidas passadas. Né? Exatamente isso que acontece, mas a culpa não é da família, a culpa é da gente mesmo. Né? Se a gente tem algum problema, que a responsabilidade é de cada um. É interessante, né? As pessoas que têm problemas familiares, todo mundo tem, né? Elas acabam. A família é aquilo que você não escolhe, né? Porque ela tá lá para levar todos os seus problemas, todos os seus questionamentos, todas as suas dificuldades, todas as suas pendências, aquilo que você se recusou a fazer, aquilo que você se recusou a ver em você mesmo, chega a família e fala assim: tô aqui de volta, isso é seu, né? E comece a trabalhar a partir disso. Então, né, dependendo disso, a pessoa ela vai ter uma relação mais fácil ou mais difícil. O que é interessante. É uma escolha indireta, né? Talvez. O que é, eu vejo isso daí tipo uma relação homeopática, onde, por exemplo, se eu tenho alguma questão para resolver, eu vou entrar em contato com o semelhante daquilo. Sim. A família ela vai me trazer meus próprios questionamentos, eu vou cair num núcleo semelhante àquilo, para que eu passe a ver o quanto aquilo me foi prejudicial, o quanto aquilo me foi difícil, né? O quanto aquilo deve ser evitado, né? E também as coisas boas, né? Mas eu estou falando nesse sentido, né? Que a família principalmente ela vem trazer a matéria-prima das nossas pendências para que a gente possa trabalhar. Se a gente pegar um mapa astral, a gente fazer associação, né? Então tem o meio do céu como casa 10 e a família como casa 4, né? Se você associar o 10 como sendo a cabeça, o 4 vai ser o inconsciente. Tá? É o fundo do ser inconsciente que você. A família, ela é nada mais do que isso. Ela vem trazer aquilo que estava inconsciente, aquilo que ficou guardado lá registrado naquele átomo para ser trabalhado. Então vai te atrair, né, como esse lastro para que a partir disso você cresça, você evolua e você se conscientize melhor dos seus valores. Então, a partir do que essa individualidade vive e a partir do que aquele núcleo
né, de pessoas vive, ocorre, de certa forma, uma escolha indireta onde esses Isso. destinos se cruzam. É. Né? Não é uma escolha objetiva, mas há uma escolha indireta, porque aquele cenário é o cenário mais favorável, mais fértil, mais propício para o desenvolvimento daquela unidade de consciência que ali vai se manifestar, para o bem ou para o mal. Então, É. a família que a gente nasce, ou para a família que a gente vai, levando em consideração o caso de quando a família não é estruturada de forma biológica, independente se é ou não, vai configurar um cenário que, para o bem ou para o mal, é o mais propício para o desenvolvimento tanto da pessoa que ali nasce, quanto do entorno dessa própria família. Isso, porque às vezes a gente vê casos, né? Então às vezes tem situações em que a família ela engole o indivíduo e o indivíduo passa a ser exatamente aquilo que a família determinou. É claro, num Uhum. determinado momento, mais lá adiante, ele vai lutar para quebrar tudo isso, né? Mas existe o contrário, existe uma família que está Que exalta. estruturada, está estruturada, de repente aquele indivíduo aqui reencarna naquele núcleo, ele desestrutura todo mundo, ele faz todo mundo se rever, todo mundo se trabalhar, né? Existe também esse tipo de coisa. Isso acaba sendo muito interessante, né? Então a questão a questão da chamada divindade, ou como às vezes não, os antigos eles falavam que toda a família tinha um ser agartino. Eu acho que um ser agartino é nesse sentido. É o sentido de alguém, alguém que num determinado momento aparece para desestruturar aquilo que há muito tempo estava estruturado. Porque se a gente continuar reencarnando e voltando sempre para aquele mesmo ponto, né, corre-se um risco muito grande da gente ficar preso naquilo, Sim, né? precisa ver os contrastes, né? Isso, né? Que é até o cauda de dragão do nosso mapa, né? A gente tem uma tendência a ficar preso naquilo, né? Então precisa ocorrer situações em que isso é quebrado, Sim. né? Precisa ter saltos de consciência. Então, de repente, entram pessoas que entram nesse núcleo para ativar as coisas, né? A partir do nascimento, né? Então, é como se houvesse assim é, um compromisso evolutivo. A pessoa eu acho que o problema de todo mundo que entra nas questões espirituais, o primeiro conflito acaba sendo a família, né? Então as pessoas chegam e falam assim: poxa, eu queria tanto passar essas coisas para minha família, mas ninguém quer aprender, ninguém está interessado nisso, né? Mas assim, né? Então essa questão existe, né? Então É. fatalmente, num determinado momento, né? Pensando que essa família na verdade não é uma família, são seres que representam um núcleo de vibração, um núcleo de pensamento, um núcleo de sentimento, um núcleo de valores que precisa ser transformado, né? Então, Sim. a partir do momento em que a gente faz o nosso trabalho, a gente acaba transformando o núcleo. Se não é nessa vida, é numa outra vida. Mas a gente acaba transformando. Tá? E, Uma e coisa. sendo transformado. Isso, sendo transformado, né? Então não precisa pegar, ficar doutrinando ninguém, ficar obrigando a fazer isso ou fazer aquilo. O próprio convívio já estabelece a excitação necessária para a transformação, porém a transformação depende só do desígnio de cada um. É, Não tem né? como a gente injetar É. consciência ou transformação no outro, né? É o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Tem uma questão interessante acho que é a apometria, né? Que fala aquela questão dos antepassados todos, né? Então, o que que acontece? A gente tem as nossas questões que elas foram, a gente, a gente foi assimilado através da nossa cultura, né? Daquela história, por exemplo, aquilo que o pai não resolve inconscientemente ele transmite para o filho, aquilo que o filho não resolve inconscientemente transmite para o outro, né? Então, o que, que vai acontecendo? Uma série de valores, uma série de programações que vão sendo passadas vida após vida, Um transbordo. né? Numa família, né?
Até que chega um momento em que alguém toma consciência daquilo, e porque muitas vezes essa conscientização ela não acontece no momento em que aquelas pessoas que estavam presas àquela questão estavam vivas. Então, muitas vezes a gente toma consciência de determinadas prisões, de determinados valores, de determinados conceitos, muito tempo depois que aquelas pessoas que nos transmitiram aquilo, elas já desencarnaram. Então, o que acaba acontecendo, né? Então, você percebe que aquilo foi uma razão de sofrimento daquela pessoa, mas que ela não teve tempo, não teve condições de resolver. Então, o bonito de Sim, tudo isso, né? Quando a gente resolve uma questão dessa, uma questão ancestral, a gente, de certo modo, a gente resgata toda a nossa ancestralidade também. Né? sim. E é grande isso, se for pensar, eu tenho 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tetravós, né? Isso daí vai rapidamente assim, o pouquinho que a gente avança num conceito, que a gente evolui, isso daí acaba sendo distribuído assim, na linhagem toda de almas que estão relacionadas com a gente, né? Poucas pessoas podem resolver um ramo racial inteiro, né? Isso é, né? Então, o significado, né? O significado dos avataras, os avataras que eles vêm modificar a humanidade, né? Porque na verdade é como se toda a humanidade fosse a soma de tudo aquilo que existe de humanidade, é a própria ancestralidade dele, né? Ele é Uhum. o Buda humano, né? O Buda humano como síntese da humanidade toda, né? Então, a partir do momento que ele se manifesta, ele resgata, ou abre caminho para resgatar aquela humanidade como um todo, né? E com a Por gente, conseguinte, ele depende da realização de toda essa cadeia para a sua realização isso, última. a mesma questão nossa com a nossa família, né? A mesma questão Sim, nossa mesma com a coisa em outra consciência, escala. isso, né? Em outra escala. Então, é extremamente interessante a gente perceber isso. Eu Tem vejo. um. Pode falar. Não, assim, é, eu, um dos momentos mais interessantes que eu vi, e mais ricos, né? O Caio sabe, eu tenho um monte de cachorros, agora já não tantos, né? Mas no momento em que. Eu nunca vi criança vindo ao mundo, mas deve ser a mesma coisa, né? Mas com animal é uma coisa diferente, porque assim, no momento em que ocorre, está nascendo uma cria, naquele momento a mãe ela sabe tudo o que faz, né? Ela entra numa espécie de transe e ela começa a cuidar do filhote, etc, né? É, e todos, né? Todos que estão em volta eles ficam reverentes vendo aquele momento. Sabe? Então, é como se fosse assim, como se fosse existe a mãe maior, a mãe natureza, naquele momento ela toma conta daquela mãe humana, aquela mãe animal, né? E não importa, né? E se manifesta e todos se tornam reverentes perante isso. Né? E no momento da morte é a mesma coisa. No momento da morte, a mesma reverência de silêncio você observa do silêncio da chegada, você observa no momento da saída. Né? Estou falando disso, animal, né? Animal representa, assim, praticamente o nosso padrão mais denso, o nosso padrão mais instintivo. Né? Sim. Então, se a gente, a partir do momento que a gente aí precisa ter um mental, né? Mas que a gente souber entender isso e ver, né? A gente vai ver que é uma coisa maravilhosa, né? Sem A dúvidas. chegada e a partida, elas E, são coisas fantásticas. e que tem relação direta com o processo da iniciação. Não existe Isso, iniciação sem a vivência das mortes. isso, né? Cada degrau da iniciação é uma morte, né? Do mesmo modo que a Sim, gente falou dos planos, que vai subindo, vai deixando coisas para trás, durante a iniciação, os graus iniciáticos, eles equivalem a esses também. mesmos planos, né? Que a gente vai Sim. deixando os nossos
aquilo que não serve mais, né? E caminhando em direção ao aquilo que tem que ser, né? Aquilo que Sublime. é o sublime e sem os nossos apegos personalísticos, que na Sim. verdade são os maiores entraves para tudo isso, né? Eles são os entraves na nossa transformação de consciência, eles são os entraves no nosso momento de morte, né? Mas a gente, a partir do momento que a gente entende isso, passa a ser uma grande coisa. A- Os mestres, eles recomendam pensar na morte todos os dias. Né? Houve um tempo em que se fazia uma determinada yoga, em que as pessoas, todas as noites, elas se imaginavam morrendo. Né? É importante a gente lembrar que a gente vai morrer. E a gente, no final do dia, a gente ter certeza que aquele dia valeu a pena. Mas não é valer a pena, assim, não é viver desregradamente, não é nesse sentido, mas é no sentido da gente perceber que naquele dia a gente conseguiu, a gente conseguiu fazer o que acreditou, a gente conseguiu ter valores positivos, ter atitudes positivas, e a o gente dia e a termina noite, sem culpa o dia, né? Isso é sim, importante, né? consciência tranquila, Isso, deitada com a cabeça no travesseiro. é, O dia e a noite é um exercício homeopático de nascimento e morte, né? A gente vai vive o sol, tal, depois o sol se põe, a gente isso, se prepara para o recolhimento, aí tem o trabalho noturno, né? As experiências oníricas, que é um ensaio, não é a morte, mas é um ensaio, né? E é, nesse período onírico, você acaba vivendo sobre outra ótica aquilo que de alguma forma foi velada ou disfarçada ou hiper impressa na tua alma ao longo do dia, né, ou outro dia, né? Então é muito interessante como essa dinâmica de dia e noite é um exercício em pequeni, como se a vida toda fosse um treinamento para se nascer e para se morrer bem, é, né? E tem uma outra questão atrelada à morte que eu acho que é fundamental, que é a questão do julgamento. Grande parte do medo atrelado à morte é o medo de ser julgado por causa da questão da cultura é, ocidental, aquela questão do que você vai encontrar depois da morte, dependendo de quem você for, você vai para o inferno e acabou, e é isso, para sempre, ou se você andou de acordo com as regras estabelecidas, você tem ali o seu lugar, então tem uma série de, 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 de anjos, né, que farão é, esse julgamento para poder definir para onde você vai. É muito interessante que a lei que nos julga é a lei que a gente conhece. Aquele que desconhece a lei, né, de alguma forma, sem a lei é julgado. Uma analogia, é claro. Mas o que há é um auto-julgamento. é A partir. teu próprio estado vibratório que está fazendo isso, Claro, né? É, claro, um auto-julgamento a partir das inteligências que compõem a sua própria alma, né? Então, aquilo, por exemplo, que você fez a vida inteira e ao longo da vida você conseguiu, né, de alguma forma, criou alguma coisa que te impedisse de enxergar aquilo, né? Que disfarçasse aquela atitude, né? Porque no dia a dia a gente tem inúmeras distrações. A gente toma um susto, a gente esconde, né? Aparece alguma ameaça, a gente vai para debaixo da cama e não sei o quê. Em vida você tem inúmeras fugas e distrações. Sem o corpo físico, é a consciência com ela mesma, sem a possibilidade dessas fugas, a não ser as fugas que já existiam nessa própria alma. Então, quando acontece a morte, ali então parou de bater
coração, parou de funcionar cérebro, a consciência ela entra num estado de letargia como se fosse um pequeno sono, com um sonho que pode ser sereno ou atribulado de acordo com a pessoa e com o meio, mas muitas tradições falam que nesse momento passa-se então um filme da vida dessa pessoa. Isso é uma metáfora, né, para a gente poder compreender que as principais emoções, as emoções que foram impressas na alma de forma mais profunda, tá, e pensamentos também, elas vão se manifestar ali como se fosse um filme, como se você estivesse se assistindo, tá? E esse processo de auto-assistir, né, essas experiências que estão ali dialogando entre si, essa equação que acontece na alma com esses valores, com esses elementos, gera um X, um resultado. Esse resultado compõe um cenário, e é esse cenário que você vai viver um período, que a sua consciência vai viver um período até ela viver a dissolução da segunda morte, né? Então, essa equação do embate, né, que acontece dos elementos que compõem a nossa própria alma, ali que está o auto-julgamento. Né? Não tem nenhum ser externo que vai vir falar, você foi isso, foi aquilo, então você vai para lá ou para cá. Não. É a inteligência da sua própria alma que cria os seus caminhos e os seus desígnios. Então, através desses antagonismos, né, vai gerar uma resultante, e essa resultante nada mais é do que o cenário que a tua consciência vai viver, e cenário esse que não é nada diferente do cenário que você já vivia em vida, só que agora sem corpo. Né? Pode ser para muitos um inferno, para aqueles que a vida já era, de certa forma, o inferno, né? Porém agora sem a possibilidade de se esconder da sua própria sombra. Tudo é qualidade do mundo interior, né? Tudo é a qualidade do mundo interior. Ou pode ser o céu, seja lá qual for o seu céu. Né? O que é... Então, existem algumas narrativas, né, a respeito desse filminho aí, mas o que tudo indica é a glândula pineal, que ela tem uma descarga nesse momento, né? Mas parece que é o mesmo momento que a glândula pineal ela tem no momento em que a gente nasce, ela vai ter no último instante também, né? Então, existe uma descarga quando a gente vem à vida, né? Daquelas coisas que a gente recebe toda, né? Então deve haver nessa passagem de valores, né? Tem uma transmissão de valores todos tomando forma no físico, e essa descarga acontecendo de outra maneira também na hora que a gente se desprende. E é isso, né? Esse julgamento, aí é a questão toda do julgamento, de todos os julgamentos, a gente acaba ficando preso com aquilo que a gente mais se identifica, com os partidos que a gente toma, né? Porque esse julgamento personalístico, ele é bastante complicado, né? Mas existe um outro julgamento, que é o julgamento ligado à tríade superior, etc., onde essa questão personalística não existe. Tá? Então, essa tríade superior aqui associada à glândula pineal, ela acaba fazendo, mas realmente passa um filminho muito rápido, onde tudo, desde o primeiro instante que a gente nasceu até o último momento, é passado de uma forma bastante acelerada. Reassistido. Reassistido, né? Lembrando, né, agora, para a gente terminar, né, senão a gente não acaba nunca, né? Até o próprio universo morre. Né? A gente tinha aquela ideia de que o universo era algo
algo eterno e imortal, hoje vem essa questão dos buracos negros, né? O que que acontece? O que que acontece com o sistema solar? O que que acontece com uma galáxia? De repente ele entra num buraco negro e ninguém sabe o que que é aquilo. A morte eu acho que é exatamente essa mesma coisa, essa mesma Sim, condição, né? Você entra num túnel, entra em algum lugar onde repousa o grande mistério que provavelmente é a grande realidade. Aquela história que sem a dúvida. vida toda que a gente está vivendo aqui é um sonho, uma ilusão, como dizem os indianos, né, com os orientais, e na verdade o que está além disso é que é a grande realidade. Então, ou Tem uma seja, né, frase, né? Aquilo que é real não pode ser verdade, é, né? Então, no caso, essa verdadeira realidade seria a verdade em si, né? Da qual a gente tem apenas aspectos dela, frações dela. E a realidade seria aquilo que a gente cria, a significação, as várias significações dessa verdade, o que está por detrás do buraco negro. é, né, então, né, para encerrando, né, então aquela história, né, aqueles que acreditam que vão encontrar os antepassados, os parentes, etc., vão encontrar os antepassados, os parentes, né? Aquelas pessoas que acreditam que vão para um jardim lindo, maravilhoso, bem cuidado, elas vão para esse lugar, né? E Tudo a isso já gente, tem nela, né? isso já tem nele, a gente vê que para cada pessoa é um lugar. Então, o Sim. céu, para mim, por exemplo, o céu sem cachorro não é céu. Né? Mas o cachorro não vai manter o céu todo arrumadinho, em ordem, vai ser tudo esburacado, né? Tudo meio destruído. Para outras pessoas, isso que eu julgo meu céu, para outras pessoas vai ser um inferno. Né? Ou seja, né? Então cada um tem lá as suas necessidades, o seu ponto de recolhimento. Aquela questão, existem alguns exercícios onde a gente cria um lugar para onde a gente se recolhe. Sim. Então, é o ponto de meditação, que a gente mentaliza e fica quietinho no canto, né? Quando a gente está com algum problema, etc. Que é o céu que a gente está construindo, Sim. né? É o céu que a gente está construindo, é o ponto para onde a gente vai se recolher nesse momento de morte, vai ser o ponto onde a gente vai ficar, vai ficar estacionado, né? Sim. Até que os nossos processos das mentes superiores se acostumem a essa nova realidade e a partir dali, então, é o ponto onde a gente vai para o grande desconhecido que de onde ninguém voltou para dizer como que é. Até essa segunda etapa é muito possível, né? Até essa daí é possível. Agora, o que, que vem depois disso, realmente, a gente não tem o É, que dizer. eu acho que a gente se alongou muito com o tempo passou. Passou já estamos no momento de fechar, já está no. Então, qualquer coisa, futuramente a gente pode gravar outro programa para a gente continuar explorando esse tema, que é maravilhoso, né? Então, fica aí uma despedida, um abraço, um agradecimento por vocês terem assistido, dedicado esse tempo da vida de vocês para ouvir esse assunto. Tão vivo, né? Exatamente. E, e é isso. Bom dia, bom restante de semana para todos. E a gente se encontra na semana que vem com um novo tema que se apresentará para a gente discutir. Tá, é isso aí. Eu também agradeço a todos, né? Espero que a gente possa ter sido tão prazeroso para vocês nos ouvir como foi prazeroso para nós trocar uma ideia aqui a esse respeito, Sim. né? E eu só tenho a agradecer também, tá bom? O Próximo. ponto, o ponto final eu quero colocar com um pedacinho de um assunto que eu acho importante e eu esqueci de falar. Pode falar Porque então. aí, porque aí no final você falou que cada um tem o seu céu, né? Mas não é uma coisa completamente isolada, porque por mais diferente que você seja, tem muitos valores
seus que são similares a pessoas do universo inteiro. E isso, de certa forma, constituem, vamos dizer assim, ó, comunidades, né? Bolsões de céu, de céus. Bolsões de céu com valores que se agrupam por similaridade, formando cenários, né, mais ou menos semelhantes, olhando num montante, mas mantendo as suas particularidades a partir da peculiaridade do céu de cada um. Num próximo, a gente vai falar sobre esses céus, se eles ocorrem para fora, para dentro, Isso. né? Esses céus que são selfies, né? Que são selfies, Então é isso aí. Tá bom. Então tá. Até Tchau, mais, pessoal. pessoal. Tudo de Tchau, bom. tchau. Até mais.